Bom dia novamente, meus amores do nono ano, Trismalha aqui de volta, tá? Só que dessa vez aula de filosofia, certo? Peguem aí, por gentileza, o livro de vocês no capítulo 7, tá? Na página 25, vamos lá. Quando vocês pegam, vamos fazer a abertura do capítulo, tá? Hoje nós vamos falar sobre democracia, tá? Grega. Como nós sabemos, a democracia ela surge lá na Grécia Antiga, não é? Só que os parâmetros de democracia daquela época são bem diferentes da nossa atualidade, ok? E é isso que nós vamos ver hoje, tá? Vamos ver como a democracia grega ela vai se desenvolver, né, na época de esplendor da Grécia Antiga. Vamos falar também sobre escravismo, já que a escravidão também fazia parte da sociedade grega na época, e existiam pessoas que até defendiam e falavam que a escravidão era necessária para o desenvolvimento da sociedade grega. E também sobre o imperialismo, né? O imperialismo que também vai fazer parte da história política da Grécia Antiga, ok? Isso aqui é a nossa leitura do livro, né, a nossa explanação. Nós estamos aqui no segundo parágrafo. Acompanhe aí. Na democracia ateniense, todos os cidadãos eram detentores dos mesmos direitos. Podiam discursar, votar e serem votados na eclésia, né, a Assembleia dos Cidadãos, na qual eram resolvidos de forma direta todos os problemas centrais da vida urbana. Então, lá na Grécia Antiga, os cidadãos, todos os cidadãos, preste atenção, eu estou falando cidadãos gregos. Vamos já saber o porquê, né, desse destaque para cidadãos gregos, ok? Então, nessa época, tá? Lá na Grécia Antiga, na democracia, todos os cidadãos tinham seus direitos iguais, né? Podiam tanto participar da vida política, né? Tanto votar, como também serem votados para a Assembleia, porque sabemos que na Grécia Antiga, né, as assembleias eram bastante importantes. A reunião, né, de pessoas, que essas pessoas, geralmente, esses cidadãos, eram com mais idade. Por que com mais idade? Porque eram mais anciãos que faziam parte das assembleias. Porque viveram mais, tinham mais conhecimento, né, tinham mais sabedoria. Então, por esse motivo, faziam parte lá das assembleias as pessoas mais velhas, ok? E eles poderiam resolver todos os aspectos da vida urbana, né? Político, econômico, inclusive participar de forma direta da política, ok? Coisa que outras pessoas não tinham esse direito. Continuando. Para ser cidadão, no entanto, era necessário, vê só, ser homem, ateniense, livre e maior de idade. Então, quando nós falamos que na Grécia Antiga, né, o cidadão ele tinha direito a participar da democracia. Só que nem todo mundo era cidadão na Grécia Antiga. Para ser cidadão, tinha que ser homem, nascido na própria Atenas, ou seja, mulheres, não é? E estrangeiros já estavam excluídos desse conceito de cidadania, tá? Ser livre, não poderia ser escravo de forma alguma, e, como ele coloca aqui, né, maior de idade. Então, esses sim eram considerados cidadãos. Os outros, né, mulheres, crianças, jovens, estrangeiros, escravos, não eram considerados cidadãos, não tinham nenhum direito político ativamente. No entanto, isso vai ser um pouco relativo, porque em algumas cidades gregas, como Atenas, por exemplo, né, como em Esparta, por exemplo, as mulheres vão ter um pouquinho de direito, assim, um pouquinho de prestígio na sociedade. Mas a vida política, né, estava direcionada aos homens, somente os homens livres, não é? Nascidos na própria Grécia, na própria Atenas, no caso, já que a democracia surge lá, né? Na própria Atenas, e maior de idade, esse sim era cidadão. Os demais eram excluídos, ok? Para ser, já vimos isso. Para ser considerado ateniense, o critério era ter pai e mãe ateniense. A democracia local tinha um caráter excludente, pois mulheres, estrangeiros, menores e escravos não participavam dela, como eu acabei de explicar para vocês. A eclésia, né, a Assembleia dos Cidadãos, elegia 500 cidadãos para a administração cotidiana da cidade.
a bulé. Então, a Assembleia, né, a Eclésia, escolhia 500 cidadãos, tá, para fazer parte da bulé, que era o grupo que ia administrar a cidade. Então, a democracia, né, era restrita somente a alguns, né? Demos, que vem de grupos, pequenos grupos, e crácia, que vem de governo, né? Democracia, governo de grupos, de alguns, ok? Isso no conceito grego. A Eclésia elegia 500 cidadãos, como eu já disse, para a administração cotidiana da cidade. A bulé, que administrava, que depois passou escolhido por sorteio, a fim de impedir qualquer tipo de vantagem. Então, quando eles passaram a perceber que escolher dava vantagem a certos grupos, a escolha passou a ser a sorteio. E passou a ser somente 4 anos. Você passava 4 anos no governo, depois tinha um novo sorteio e o novo grupo passava mais 4 anos. Então percebam que é bem semelhante, não é, à democracia atual. Essa questão dos 4 anos e a questão de uma nova escolha. Só que nesse caso a gente não faz um sorteio, a gente faz uma eleição, né? Porém, o conceito de democracia é bastante diferente da Grécia Antiga para hoje em dia. Porque hoje em dia, né, a questão democrática, a democracia, a intenção é incluir o máximo de pessoas que a gente puder, né? Todos os cidadãos, hoje em dia, né, normal, homens, mulheres, né, os jovens também têm o direito de votar, podem votar. Com 16 anos, o voto é facultativo, se quiser. Aos 18 anos, o voto é obrigatório, tá? A carta de informação de vocês aí. Mas os jovens já podem participar. Nessa época, não. Os jovens não podiam participar, somente os mais velhos, ok? Continuando a nossa leitura. A base da democracia ateniense, que exigia que a maioria dos cidadãos tivesse tempo livre para se dedicar à atividade política, era o escravismo. Então, enquanto os cidadãos atenienses, né, tinham tempo livre para se dedicar à política, nós vamos ter o escravismo, os escravos, que era que realmente trabalhavam, o trabalho de força pesada, né? O trabalho, ele vai ser diferenciado em muitas sociedades, como por exemplo, na Idade Média, o trabalho era visto como pagar uma penitência. Se eu tenho algum pecado, alguma coisa, eu vou pagar esse pecado, essa penitência, trabalhando, não é? Na Idade Moderna, junto com Karl Marx, o trabalho vai ser valorizado como a questão do início do capitalismo. Trabalho e produção, capital, capitalismo, né? Eu vou vender minha força de trabalho. Já na Grécia Antiga, voltando para cá, né? O trabalho era coisa de classes menores, classe subalterna. Os nobres, né, o povo, a aristocracia, não trabalhava, dedicava somente à política. Eles dedicavam-se somente a debates políticos, debates filosóficos, né, ali na Ágora, que era a praça central das cidades. Né? Então, o trabalho era a base do trabalho, né, que gerava a economia, movimentava tudo, era os escravismos, eram os escravos. Ok? Continuando. Atenas foi a primeira sociedade em que a mercantilização do ser humano se tornou geral e irrestrita. Ou seja, foi a primeira sociedade em que os seres humanos foram tratados em larga escala e de forma naturalizada como mercadorias. Então, Atenas foi a primeira sociedade, né, da nossa história, da humanidade, que tratou os escravos como uma mercadoria, que poderia ser comercializado, que poderia ser utilizado por um, por outro, por todos. Eu poderia alugar o meu escravo, emprestar o meu escravo, vender o meu escravo. Tio, e esses escravos, eles eram de que forma? Todos nós sabemos. Prisioneiros de guerras, né? Sociedade vai entrar em guerra com a outra, a que perdeu se torna escravo, né? Então, dessa forma que surgiu, né, a questão do escravismo lá. E também por dívida, lembram, né? Eu tenho uma dívida, não paguei, tornei-me escravo. Então, dessas duas formas também, não é, gerava-se a classe escravista, né? E aí os filhos dos escravos e por aí vai. Ok? Adiante. Assim, o fato de os escravos estarem ligados à base do sistema produtivo grego
tanto na indústria artesanal quanto na agricultura, era uma pré-condição para a existência da democracia ateniense. Então, só houve democracia, só houve debate, né? As pessoas, os cidadãos só poderiam debater sobre política, filosofia, porque tinha quem fizesse o trabalho, tinha quem executasse o trabalho, que eram os escravos. Então, em um gráfico, né, em uma pirâmide econômica, os escravos ficavam como a base, porque eles eram quem produziam, né? Os escravos ficavam na base, porque eles eram quem produziam, enquanto a classe superior, né, que era os nobres, os grandes proprietários, né, debatiam sobre política e democracia. Ok? Alguma dúvida? Dúvidas? Daqui a pouco vocês tiram lá no Meet comigo, tá? Na sala de aula virtual. Vamos lá. Na página 25. O apogeu, né, o auge, o sucesso da democracia ateniense se deu durante o século V a.C., conhecido como século de Péricles. Nesse período, graças ao seu papel central nas guerras médicas, Atenas atingiu a liderança entre a maior parte das polis gregas. A vitória dos gregos deveu-se basicamente ao espírito de sacrifício e à força de Atenas, que com sua esquadra foi decisiva no conflito. Tio, revisa isso aí pra gente que eu não tô lembrando não. Vamos lá, vou apagar aqui. Apagando aqui, rapidinho, aí, beleza? Foi. Vamos lá. As guerras médicas que ele colocou aí, né? Guerras médicas. As guerras médicas, muito simples. Vocês viram isso lá no 6º ano. Por isso que a gente tá aí que deve estar, né, sem lembrar. Mas vamos lá, rapidinho. As guerras médicas foi um conflito, uma guerra, tá? Um conflito armado entre os gregos e os persas. Ok? Tio, por que leva esse nome de médicas? Porque os gregos chamavam genericamente os persas de medos. Então, por isso que ficou guerras médicas. Isso porque os persas estavam invadindo, né, dominando a região grega. Né? Então, o que vai acontecer? Os gregos vão se unir, toda a Grécia vai se unir contra os persas. Ok? Essa aliança das cidades gregas contra os persas ficou chamada de Liga de Delos. Liga ou Confederação de Delos, ok? Para participar dessa liga, era muito simples. Cada cidade, tá? Cada cidade que fazia parte dessa liga tinha que fazer doações. Dinheiro, armas, soldados, barcos, ok? Então tinha que fazer as suas doações, tinha que dar os tributos para poder fazer parte dessa liga. Então, eu sou o representante, o governante de uma cidade grega, tá? Estou ameaçado pelos persas, vou fazer parte da liga. Então eu vou ganhar todos esses tributos, né? Dinheiro, armas, soldados, barcos, para poder me unir às outras e combater. Ok? Só que, quando os persas foram derrotados, né? Porque essa liga de Delos funcionou, deu certo. Quando os persas foram derrotados, Atenas, que era a cidade líder da Liga de Delos, começou a usufruir, a utilizar desses tributos para si mesmo. Péricles, que era o imperador da época, né, ele vai começar a utilizar o dinheiro que a Liga estava dando, ele começa a utilizar para ele, né, para desenvolver Atenas. Os barcos que foram doados pelas cidades, ele também começa a utilizar para fortalecer a frota marítima ateniense. E por aí vai. Então, nesse exato momento, nós vamos ter um esplendor, o auge de Atenas. Né? É o momento em que vai se desenvolver mais ainda a democracia e também a própria Atenas. O triste é que Esparta não gostou nem um pouco disso, entraram em uma guerra, né? Esparta e Atenas e cidades aliadas, e a própria Grécia faliu, né? Entrou em crise porque ficou praticamente destruída. Mas antes dessa guerra, que vai destruir totalmente a Grécia, né, Atenas vai se desenvolver bastante, porque ela começa a
ser corrupta, digamos assim, né? Foi uma corrupção que deu certo logo no início, mas depois Atenas colheu o que plantou, né? Se entrou numa guerra aí, depois faliu, entrou em crise. Aí eu já expliquei isso para vocês, né? Ok. Lá embaixo, né? Eles assinam o seguinte. Nenhum movimento político ou social pensou em abolir a escravidão. Pelo contrário, filósofos como Aristóteles consideravam a escravidão como um fenômeno natural, né? Então Aristóteles ele dizia que a escravidão era um fenômeno natural, que era já do ser humano e que era correto. Ele diz no livro dele, ele diz o seguinte: pertence também ao desígnio da natureza que comande quem pode, por sua inteligência, tudo prover, e pelo contrário, que obedeça quem não possa contribuir para a prosperidade comum, a não ser pelo trabalho de seu corpo. Esta partilha é salutar para o senhor e para o escravo. Ou seja, ele está dizendo que aquele que pode, aquele que é inteligente, que tem poder, que tem muita terra, né, que é rico, naquela época grega, vai contribuir de alguma forma, com a sua riqueza, com a sua inteligência, participando lá da política, né? Os filósofos, cada um contribui de alguma forma para a sua sociedade. Já que os escravos não tinham riqueza, não tinham prestígio, eles tinham que contribuir de alguma forma, que era trabalhando. Então, os escravos, a única forma que eles tinham para contribuir com a sociedade era trabalhar. Porque, segundo Aristóteles, todo ser humano tem que contribuir com a sociedade. Os ricos, né, os políticos que eram inteligentes na época e tal, os filósofos e tal, os comerciantes. Já os escravos vão contribuir como? Trabalhando. Então era natural, é comum, era só uma contribuição que os escravos estavam dando. Ok? Aristóteles aí defendendo a escravidão, né? A contrapartida do escravismo, como relação social de produção típica do mundo grego, foi o desenvolvimento do imperialismo, né? Apagando aqui, para a gente voltar aqui, não é? Para o imperialismo, ok? Ele diz que, repetindo, a contrapartida, né? Aquele que vai ser o do contra do escravismo, é o imperialismo. Isso por quê? Vamos lá. As cidades gregas precisavam expandir as fontes fornecedoras de escravos e escravas, dentre outras mercadorias. Então, as cidades gregas precisavam expandir, né, como eu colocar aí, as fontes fornecedoras, ou seja, eu preciso de mais escravo, né? Eu preciso buscar mais locais que eu possa colonizar, que eu possa invadir e que eu possa buscar escravo, ok? Assim também como outras mercadorias, né? Isso é a colonização, nós sabemos. Assim, desenvolveu-se uma inversão na causa das guerras naquela região do mundo antigo. Se antes a escravização de pessoas era um resultado dos conflitos humanos, posteriormente passou a ser um elemento gerador de tais conflitos. Então, se antes eu entro em conflito com a sociedade, né? A que perdeu, eu vou escravizar. Então, isso é uma consequência, não é? É uma consequência. Não é? Eu vou guerrear com tal sociedade, tá? Ela perdeu, aquele povo vai ser o meu escravo. Antes era assim. Só que quando começou a se desejar, a se querer mais escravos, isso foi o contrário. Eu vou invadir para ter escravos. Aí é que vai ter uma guerra, né? Porque algumas sociedades iam se defender, claro. Então antes a escravidão era uma consequência das guerras. Hoje, na época grega, a escravidão era o motivo das guerras. Eu vou invadir, né? Para justamente buscar escravos. E não mais só uma consequência como antes. Ok? Continuando. Em outras palavras, houve guerra porque se queria escravos. Antes, né, o escravo era uma consequência. Guerreou, perdeu, escravo. Agora, né, vai se desejar escravo. Então, a guerra vai ser justamente pela escravidão. O imperialismo ateniense e a insatisfação, né, por ele causado foram as principais razões de um conflito que ocorreu com intervalos por toda a segunda metade do século V e que teve repercussão decisivas no mundo grego.
a Guerra do Peloponeso. Então, a partir do momento em que eles vão guerrear, né, para pegar escravos, para expandir, eles vão começar a criar o império. Então, isso é o imperialismo. A partir do momento que as cidades gregas começam a expandir o seu território, aumentar o seu território em busca de escravos, né, eles vão criando, de certa forma, um império, que é o que nós conhecemos como o imperialismo. E como o nosso livro coloca, né, por toda a segunda metade do século V, não é? Teve um intervalo, essa expansão, né? Principalmente no intervalo aconteceu a Guerra do Peloponeso, que é aquela guerra que eu falei lá atrás, de Atenas e Esparta, porque Atenas estava roubando, né? Pegando lá o dinheiro da Liga de Delos. Lembra? Acabei de falar. Então a Guerra do Peloponeso foi a guerra entre Esparta e Atenas, porque Atenas estava pegando, usufruindo da riqueza lá da Liga de Delos. Então essa guerra do Peloponeso ela aconteceu bem no meio, né, desse imperialismo, no intervalo, ok? Meus amores, alguma dúvida? Dúvidas? Eu estou online nesse exato momentinho lá no Meet, ok? Nossa sala de aula virtual, tá certo? Beijos e me encontrem lá para tirar qualquer dúvida. E respondam, por gentileza, a atividade da página 25 e da página 26 nesse momento, ok? Nesse exato momento, ok? Respondam aí a página 25 e 26. Eu estou online para tirar qualquer dúvida. Beijos e até já!